Desde menina, cresci nos bancos da frente da igreja. Minha mãe dizia que era lugar de bênção, onde os olhos do Senhor alcançavam primeiro. Usei véu com alegria desde cedo. Aprendi a respeitar, a servir, a orar de joelhos e a ouvir a palavra, com temor. E desde cedo, sonhei em me casar com um varão da obra. Quando conheci o irmão Júlio, nome fictício, ele já era cooperador. Todos diziam que ele era servo fiel, dedicado à palavra, profundo nas orações. Ele falava com autoridade, e quando ele subia no púlpito, o silêncio tomava a igreja. Até os anciãos respeitavam sua firmeza. Ele não era só respeitado, ele era admirado. Começamos a conversar com bênção do ministério. Foi tudo conforme a doutrina, com oração, jejum, visitas na companhia dos pais. No começo, eu me sentia a mulher mais abençoada da igreja. As irmãs mais jovens me perguntavam: como você conseguiu fisgar esse varão tão espiritual? Eu sorria, mas por dentro me sentia apenas grata. Grata a Deus por me dar um marido que todos diziam ser espelho. Nos casamos em um culto, abençoado, cheio da presença de Deus. Houve revelação, louvor em línguas e um hino que até hoje não esqueço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Chorei. Ele chorou. E quando entramos na casa nova, ainda com cheiro de tinta e móveis doados, oramos juntos ajoelhados na sala. Eu achava que estava vivendo o início de um milagre. Mal sabia que seria o início de um calvário. Durante os primeiros meses, tudo era lindo por fora. Íamos juntos aos cultos. Ele orava firme nos ensaios, me levava nas visitas aos irmãos. Participávamos das reuniões com o ministério. Sempre com a Bíblia na mão. Sempre com uma palavra de exortação pronta. Sempre com o terno passado e a barba feita. Ele era um marido perfeito, para os outros verem. Dentro de casa, as coisas começaram a mudar rápido. No início, eram detalhes. Ele me repreendia pela roupa, mesmo que estivesse exatamente como mandava em a doutrina. Essa saia tá colada demais, ele dizia, mesmo sendo larga. Eu acatava, porque achava que era zelo. Depois, começou a criticar meu jeito de falar. Dizia que eu não tinha postura de esposa de cooperador. Eu tentava melhorar. Lia mais a Bíblia, orava mais. Até jejuava às escondidas, para me tornar a mulher que ele queria. Mas nada era suficiente. Começaram os gritos. Pequenas coisas viravam tempestade, um arroz queimado, um botão que faltava no terno dele, um prato fora do lugar. E vinham as palavras burra, inútil, vergonha. Sempre baixinho, dentro de casa, onde ninguém podia ouvir. Mas doía como faca. E o pior, no outro dia, ele estava no púlpito, com o mesmo tom doce, a mesma eloquência, a mesma máscara de servo fiel. E todos diziam: que homem de Deus! Eu sorria na igreja. Eu segurava sua mão e voltava para casa com o coração despedaçado. Comecei a esconder, a sorrir com esforço, a evitar contato com as irmãs mais próximas, com medo de que percebessem algo. Sempre que me perguntavam se estava tudo bem, eu dizia: está tudo, na paz de Deus. Mentia, mas era a única forma que eu via de proteger ele. E proteger a mim mesma. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que ninguém acreditasse. Medo de perder meu casamento. Medo do escândalo. Medo de desonrar o nome dele na igreja. Medo de ir contra o que aprendi a vida inteira. A mulher sábia edifica a casa, e a tola a derruba com as mãos. Mas, no fundo, meu lar já estava em ruínas.
ele passou a controlar tudo. Meu tempo, meu celular, até minha agenda de irmandade. Eu só podia sair com ele. Só podia responder às irmãs sob supervisão. E mesmo assim, ele continuava elogiado por todos. Que homem zeloso! Diziam. Mal sabiam que por trás daquele zelo havia manipulação, opressão e uma esposa sendo destruída em silêncio. O que mais me doía era o contraste. Ver ele no culto, falando de amor, de perdão, de mansidão, e lembrar de como me tratava dentro de casa. Ver as irmãs jovens usando ele como exemplo. Quero um esposo igual ao irmão Júlio. Eu me calava, mas gritava por dentro. Às vezes, depois de um culto, eu chorava no banheiro. Dizia para Deus: Por que, Senhor? Por que o Senhor me uniu a um homem assim? Ele é teu servo, mas me faz sofrer. Eu me sentia confusa. Como pode alguém ser usado por Deus e ao mesmo tempo ferir alguém tão profundamente? A verdade é que eu estava emocionalmente destruída, mas ninguém via. Numa dessas noites, lembro que coloquei a cabeça no travesseiro e desejei não acordar. Não por falta de fé, mas por puro cansaço. Cansaço de fingir. Cansaço de esconder. Cansaço de proteger alguém que me feria em nome da aparência. E foi nessa noite que Deus começou a falar comigo, mas isso é parte do próximo capítulo. No começo, eu achava que era normal, que todo casamento tinha seus dias difíceis. Afinal, minha mãe sempre dizia que a mulher sábia é a que engole o choro e dobra o joelho. E foi isso que eu fiz por muito tempo. Engolia o choro e orava em silêncio. Mas os sinais estavam lá, claros como o dia. O primeiro foi a frieza. Ele era amoroso na igreja, abraçava os irmãos, sorria, brincava com os jovens. Mas em casa, era seco, duro, indiferente. Não perguntava como eu estava. Não queria saber das minhas emoções, muito menos das minhas lutas. A única coisa que ele exigia era silêncio e obediência. Depois vieram os olhares. A forma como ele me encarava quando algo o desagradava. Um olhar que não precisava de palavra nenhuma para me fazer tremer por dentro. E eu, como boa esposa da doutrina, interpretava aquilo como zelo. Eu dizia a mim mesma: ele só quer me ajudar a ser uma mulher melhor. Mas a verdade, ele queria me dominar. Me lembro de um culto em que usei um vestido novo, que eu mesma costurei. Tinha comprado o tecido com muito esforço, bordado à mão. Estava recatado, no joelho, manga longa. Mas ao sair da igreja, ele não disse, linda. Ele disse, você acha que é uma irmã ou uma vitrine? Fiquei sem chão, mas não respondi. Só abaixei a cabeça e chorei no banheiro à noite. Estes eram os sinais que ninguém via, ou que ninguém queria ver. As agressões vieram em forma de controle. Ele controlava quem eu podia visitar, com quem eu podia conversar na igreja. Até mesmo a forma como eu sorria era policiada. Se eu sorrisse demais, ele dizia, cuidado para não dar liberdade para varão casado. E eu engolia a vergonha, como quem engole veneno, na esperança de que Deus faria tudo mudar. Uma vez, fui cantar o hino 304 no culto. Minha voz tremia, mas eu sentia Deus. Após o culto, uma irmã me abraçou e disse que foi tocada. Quando voltamos para casa, ele me disse, não quero você querendo aparecer. E então começou a me impedir de cantar. Dizia que mulher de ministério não era para ficar em evidência. No dia seguinte, ele subiu ao púlpito e pregou sobre humildade e mansidão de Cristo. E foi ali que comecei a morrer por dentro. A diferença entre o homem do púlpito e o homem da minha casa era tão grande.
que eu já não sabia em quem acreditar. Eu comecei a me achar louca. Será que o problema era eu? Será que eu não era boa o suficiente? Santa o suficiente? Dócil o suficiente? Comecei a me calar, me isolar, me apagar. Minha alegria foi desaparecendo aos poucos. O véu ainda estava na cabeça, mas o brilho nos olhos já tinha ido embora. E ainda assim, ninguém via. Ouvi mais de uma vez. Como você é sortuda por ter casado com um cooperador tão fiel. E eu sorria, com os olhos molhados. Não, eu não era sortuda. Eu era uma mulher sendo destruída em silêncio. Vergonha. Essa palavra se tornou minha companheira silenciosa por anos. Não era apenas medo. Era um peso que me esmagava por dentro. A vergonha de estar vivendo um casamento que parecia santo aos olhos dos outros, mas que em casa era um campo de guerra silenciosa. Um campo onde eu era a única ferida. E ninguém via. Eu me perguntava todos os dias: como posso dizer que estou sofrendo, se todo mundo vê ele como um servo tão fiel? Como posso contar o que vivo, se vão achar que eu estou mentindo ou exagerando? E então eu fazia o que aprendi desde menina. Me calava. Sorria no culto. Cumprimentava com "A paz de Deus, irmã". Sentava no banco com o véu ajeitado e o coração despedaçado. A vergonha me dizia que, se eu falasse, eu seria culpada por manchar o nome dele. A vergonha me dizia que eu seria a pedra de tropeço na obra de Deus. A vergonha me dizia que era melhor eu sofrer em silêncio do que expor alguém que todos admiravam. E o pior, era o medo de não ser acreditada. Mas o irmão Júlio, ele é tão respeitado. Você deve ter interpretado errado. Ele não tem esse perfil. Essas frases ecoavam na minha mente antes mesmo de eu ouvir da boca de alguém, porque eu sabia que ninguém imaginaria, porque ele era tão cuidadoso, tão sutil, que nunca deixou marcas visíveis no corpo. Mas meu espírito, esse já estava todo marcado. Me lembro de um domingo à noite. O culto foi abençoado. Ele pregou com tanta força que muitos choraram. Falou sobre os frutos do Espírito, sobre mansidão e domínio próprio. E eu só queria gritar ali do banco: esse homem que prega não é o mesmo homem que me destrói em casa. Mas fiquei calada. Voltei para casa com ele, dirigindo o carro em silêncio. Quando chegamos, ele olhou para mim com frieza e disse: você atrapalhou meu culto com esse rosto de quem tá com raiva. Se continuar assim, vou pedir para você sentar no banco de trás da igreja. Não respondi. Só subi pro quarto e chorei até adormecer. Sabe o que mais me matava por dentro? O medo de envergonhar o nome de Deus. Eu cresci ouvindo que esposa deve ser discreta, que problemas de casamento se resolvem no joelho, não com fofoca. E por muito tempo, eu confundi abuso com prova espiritual. Achei que Deus estava apenas me lapidando, que eu deveria suportar com paciência, que, se eu orasse o suficiente, um dia ele mudaria. Então, cada grito, eu interpretava como o peso da responsabilidade ministerial. Cada silêncio, como momento de oração dele. Cada crítica, como zelo pela obra. A vergonha me cegou. A doutrina mal interpretada virou uma prisão invisível. Nem para minha mãe eu contei, nem para minha melhor amiga da igreja, porque eu sabia o que diriam. Calma, irmã. O inimigo quer destruir seu lar. E eu já não sabia mais distinguir o inimigo. Passei a ter crises de ansiedade em silêncio. Dormia mal. Orava pedindo que Deus me levasse. E depois, me arrependia por pensar assim. Jejuava, não mais por fé, mas por desespero. Eu me lembro de dobrar o joelho uma madrugada e dizer: Senhor,
Eu não quero destruir o ministério dele, mas eu estou sendo destruída. E eu sei que o teu jugo é leve. Isso que eu carrego não pode vir do Senhor. Me mostra o que fazer. E naquela mesma semana, um sonho mudou tudo. Mas isso é parte do próximo capítulo. Foi quando tudo dentro de mim se calou que comecei a ouvir Deus de verdade. Não nos cultos, nem nas pregações. Porque nesses momentos eu só ouvia vozes que reforçavam a ideia de que eu devia aguentar mais um pouco. Mas nas madrugadas silenciosas, onde ninguém me via, no quarto fechado, no joelho dobrado, com o rosto no chão e a alma ferida, foi ali, no secreto, que o Senhor começou a me visitar. Naquela semana em que clamei, pedindo que Deus me mostrasse o que fazer, tive um sonho que me acordou com o coração acelerado. Sonhei com um templo, todo escuro, onde apenas uma vela acesa iluminava o altar. E atrás do púlpito, um homem pregava com o rosto coberto. De repente, o Senhor soprou e o véu caiu. Era ele, meu marido, e do seu peito saía fumaça preta, como se tivesse algo podre por dentro. Acordei chorando. Era como se o Senhor dissesse: "Você está enxergando agora." Naquela madrugada, abri a palavra e meus olhos caíram em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos a derruba. Por muito tempo, achei que ser sábia era suportar, mas ali, o Espírito me dizia que sabedoria também é reconhecer o que está errado e parar de alimentar a mentira, que eu não estava edificando nada, apenas sustentando um castelo de aparências, que desabaria sobre mim se eu continuasse. Foi ali que entendi. O silêncio pode ser um campo fértil para o inimigo, quando não é regado com discernimento. A cada oração, Deus me dava uma direção. Comecei a enxergar as coisas com mais clareza. As atitudes dele, que antes pareciam apenas zelo, se revelavam como manipulação. As palavras que soavam como cuidado, agora soavam como controle. E os momentos em que ele me diminuía diante de Deus, agora eu via como o espírito de religiosidade tomando o meu lugar do amor. Certa madrugada, ouvi claramente dentro de mim: "Filha, eu te vejo. Eu vi o teu choro escondido. Eu vi cada humilhação calada. Eu nunca te deixei." E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Comecei a jejuar não mais com medo, mas com propósito. Comecei a escrever em um caderno cada promessa que o Senhor trazia ao meu coração. Comecei a entender que eu não era culpada por ele ser um bom pregador e um mau marido, que os dons de Deus são irrevogáveis, mas o caráter precisa ser tratado na cruz. No secreto, Deus começou a curar o que o púlpito ignorou. Ele me revelou que eu não estava sozinha, que havia outras mulheres vivendo histórias parecidas, com sorrisos forçados e véus cobrindo feridas, e que se eu tivesse coragem de romper o ciclo, outras também encontrariam libertação. Foi no secreto que eu ganhei forças para quebrar o silêncio. E Deus me prometeu: "O que você passou em oculto, eu transformarei em testemunho público. Você não será mais calada pelo medo, será usada pela verdade." E foi ali mesmo, ajoelhada no chão frio do meu quarto, que minha libertação começou. Foi a decisão mais difícil da minha vida: pedir ajuda. Eu demorei anos para entender que ficar em silêncio não era sinal de santidade, e sim de prisão. Mas quando finalmente o Senhor me fortaleceu para abrir a boca, eu tremia como uma criança, com medo de ser castigada. Lembro até hoje do dia em que fui conversar com uma irmã mais velha da igreja.
uma mulher que sempre admirei pela sabedoria e serenidade. Eu já tinha visto ela aconselhar muitas outras irmãs, mas nunca imaginei que um dia eu estaria ali, sentada em frente a ela, prestes a abrir meu coração pela primeira vez. Minhas mãos suavam, meu coração parecia que ia sair pela boca, e quando finalmente comecei a contar, as palavras vieram como um rio que estava represado há anos. Eu chorei, ela chorou, e depois que eu terminei, ela segurou minha mão e disse: "Você não está louca. Você não está sozinha. E isso não é normal." Aquelas palavras foram como uma chave que destrancou a cela, onde minha alma estava presa. Mas nem todos reagiram assim. Quando procurei alguns irmãos do ministério para buscar orientação, fui recebida com expressões de choque. Uns me olharam com incredulidade, outros me pediram paciência. Um até sugeriu que eu vigiasse mais, pois o inimigo pode nos fazer ver coisas que não existem. Eu entendi ali que nem todos estavam preparados para lidar com a verdade que machuca a aparência. Mas eu já não podia mais voltar atrás. Já não cabia mais dentro de mim a mentira. Eu tinha aberto os olhos. Tinha ouvido a voz de Deus no secreto. E agora era tempo de dar passos de coragem. Comecei a buscar ajuda de verdade, terapia, conversas com pessoas de confiança, fortalecimento espiritual através da palavra. E, o mais difícil, enfrentei meu marido. Eu disse a ele que não aceitaria mais viver sob o terror do silêncio, que não encobriria mais suas atitudes, que não sustentaria mais um ministério construído em cima da minha dor. Ele se enfureceu, me chamou de rebelde. Disse que eu queria destruir a imagem dele. Mas Deus já tinha me dado força. Eu permaneci firme. Algumas pessoas da igreja se afastaram. Outras me mandavam mensagens, perguntando se era verdade o que estavam ouvindo. Teve até quem dissesse que eu estava sendo usada pelo inimigo para atacar a obra. Mas sabe o que o Senhor me dizia no secreto? É melhor ser julgada pelos homens e acolhida por mim do que aplaudida na mentira e ignorada no céu. Foi doloroso, mas foi necessário, porque naquele processo, Deus começou a restaurar algo em mim que eu nem sabia que estava destruído. Minha identidade. Eu não era apenas uma irmã da igreja. Eu era filha do rei. E ele não queria me ver morrendo por dentro para preservar a hipocrisia de alguém. Foi o início de uma longa caminhada, mas foi ali, no ato de pedir ajuda, que a luz entrou de vez. E quando a luz entra, a escuridão já não tem mais domínio. Quando a tempestade veio, e veio forte, eu achei que ficaria sozinha. Achei que o chão ia se abrir debaixo dos meus pés e que ninguém estenderia a mão. Mas é nesses momentos que Deus mostra quem Ele é. Porque se foi verdade que alguns me julgaram, me questionaram ou se calaram, também é verdade que Deus levantou anjos, com rosto humano, para me carregar no colo quando eu não conseguia mais caminhar. E o mais impressionante, essas pessoas não foram as que eu esperava. Não foram os mais próximos da igreja, nem aqueles que sempre estavam nos púlpitos com palavras fortes. Foram pessoas simples, discretas, que eu nem imaginava que um dia fariam parte da minha reconstrução. Uma irmã nova convertida, que eu mesma tinha ajudado a evangelizar, me trouxe uma palavra que parecia ter sido escrita só para mim. Ela me disse: "Deus me acordou de madrugada para orar por você. Eu não sei o que você está passando, mas Ele mandou dizer que você não vai cair." E eu chorei, porque só Deus sabia o peso que eu carregava naquele dia. Um irmão que quase nunca falava muito comigo veio e disse baixinho, no final do culto: "Minha mãe passou por algo parecido. Se precisar conversar,
estou aqui. Até mesmo alguém de outra congregação, que eu só conhecia de vista, me enviou uma mensagem inesperada, dizendo: Deus me tocou para orar por você hoje. Seja forte. Ele está contigo. Foram mensagens, gestos, olhares, orações. Foram convites para um café, ligações na madrugada, abraços que pareciam colos de mãe. Deus costurava minha dor com os fios da comunhão verdadeira. E eu aprendi algo poderoso. Às vezes, quem mais prega não é quem mais ama. E quem mais ama é quem mais reflete Cristo. Deus me sustentou, não com multidões, mas com a medida exata de pessoas que Ele sabia que eu precisava. Gente que me lembrava, com palavras e atitudes, que eu não era um erro, que eu não estava sozinha, que a vergonha não me definia, que o silêncio não era meu cativeiro. E foi aí que eu percebi. O inimigo tentou me isolar para me destruir, mas Deus me cercou com amor para me reconstruir. A dor ainda existia. O processo era real, mas agora, eu não estava mais presa dentro dele. Agora, eu estava sendo conduzida. Com lágrimas, sim, mas em direção à cura. E cada pessoa que Deus colocou no meu caminho foi como uma ponte me tirando do abismo. Eu achava que tudo o que eu estava passando era uma dor isolada, que só eu vivia aquilo, que só eu carregava o peso de uma vida que parecia perfeita por fora, mas que me esmagava por dentro. Mas quando comecei a falar, quando meu testemunho começou a ecoar, mesmo que de forma simples, descobri uma verdade que me rasgou o coração. Eu não era a única, uma irmã da minha própria congregação, que eu via toda semana com véu alinhado e sorriso calado, me procurou chorando depois do culto. Ela me abraçou como quem desaba depois de anos segurando e sussurrou no meu ouvido: Você contou a minha história. Eu nunca tive coragem de falar. Ali, as duas choramos juntas, e eu entendi. Meu testemunho não era só meu, era um eco da dor de muitas. Comecei a receber mensagens discretas de outras irmãs. Meu marido também é diácono, e me machuca com palavras. Acha que é normal eu me sentir culpada toda vez que ele prega? Mas em casa, me trata como lixo. Você acha que posso pedir ajuda? Ou isso vai acabar com o ministério dele? E eu vi que havia um exército de mulheres silenciosas, servindo, sorrindo, orando, mas sangrando por dentro. E o Espírito de Deus me disse: Filha, você não viveu tudo isso só para sobreviver. Você viveu para libertar. Então, eu comecei a compartilhar minha história com mais intencionalidade, com sabedoria, com cuidado, mas sem medo. E sabe o que aconteceu? Mulheres começaram a criar coragem. Algumas pediram ajuda. Outras confrontaram abusos. E muitas descobriram que Deus as amava além do título, além da imagem, além do véu. Meu testemunho virou ferramenta de restauração. Não por mim, mas por aquele que transforma a dor em ministério. Não deixei de amar a igreja. Pelo contrário, passei a amá-la mais ainda, mas com olhos abertos, com um coração que sabe que santidade não anula responsabilidade, que ministério não pode encobrir pecado, e que silêncio nunca mais será confundido com submissão. Hoje, eu olho para trás e vejo que aquela mulher calada, sentada no banco da frente, com os olhos tristes e o rosto marcado pela dor, foi levantada para ser voz, onde antes havia só medo, e meu clamor se tornou outro. Deus, que minha história ajude outras a não se perderem na escuridão do silêncio. Hoje, quando me olho no espelho, eu ainda carrego as marcas. Não são visíveis no rosto, mas existem na alma.
São cicatrizes de batalhas travadas no silêncio. Mas sabe o que é mais bonito nelas? Elas não sangram mais. Deus não apagou minha história. Ele não reescreveu com uma caneta mágica, como se nada tivesse acontecido. Ele fez algo maior. Transformou meu trauma em testemunho. Hoje, sou uma mulher livre. Livre para orar sem medo. Livre para adorar sem fingir. Livre para falar sem tremer. Livre para aconselhar sem hipocrisia. Livre para viver a verdade, mesmo que isso incomode a mentira. Aquele homem, o mesmo que se dizia servo de Deus no púlpito e me oprimia em casa, hoje responde diante de Deus e da lei. E isso não me alegra por vingança, mas por justiça, porque o Senhor é um Deus que ama a verdade, e ela sempre vem à tona. Hoje, meu ministério é outro. Já não toco mais só os hinos da harpa. Toco corações de mulheres que achavam que estavam sozinhas. E meu louvor agora sobe ao céu com mais força, porque vem de alguém que foi tirada da lama e colocada de pé. Não sou perfeita, nem quero parecer, mas sou real. Sou uma mulher restaurada pelo sangue de Cristo. Sou uma irmã da CCB, que aprendeu que santidade sem verdade é só aparência. E que o silêncio que encobre a dor não é fruto do espírito, mas da religiosidade cega. Hoje, se alguém me pergunta quem eu sou, eu não respondo com o cargo do meu marido. Respondo com o nome que Deus me deu. Filha, amada, liberta, viva. E se minha história pode ser difícil de ouvir, eu só peço que, ao invés de julgar, você ore. Porque por trás de cada irmã sorridente no banco da frente, pode haver uma alma clamando socorro em silêncio. Mas o Deus que me viu também vê ela, e Ele ainda é poderoso para transformar dor em propósito. Hoje eu sou livre, e por isso eu não me calo mais.